Hoje nós vamos falar sobre as crises segundo a astrologia kármica. Isso significa que nós vamos entender como que nós achamos no mapa astral, em que área da vida que estão as crises, o que significa uma crise, por que nós passamos por elas e qual o resultado que as crises devem ter na nossa vida, né? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe informações para entender melhor seus questionamentos e o seu propósito nesse universo. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica. Primeiro, vamos entender qual é o significado de crise, né? O que eu chamo de crise? Eu aqui estou falando de crises pessoais. Eu não vou falar sobre crise planetária, crises financeiras de países, nada que esteja relacionado com o mundo, embora tudo que acontece com o mundo reflete na nossa vida, como, por exemplo, a pandemia foi um evento desses que gerou uma crise mundial, tá? Mas qual é o efeito desse tipo de situação na vida de cada indivíduo? Cada pessoa enfrenta de uma maneira diferente as crises que aparecem na sua vida, tá? E por crise, eu quero deixar aqui já definido que a crise é gerada por eventos que acontecem de forma não planejada, né? Tudo aquilo que acontece inesperadamente, que ninguém previa, que ninguém, se bem que algumas coisas até são previstas, né? Mas tudo aquilo que gera um momento de tensão na sua vida é uma crise. E cada pessoa lida com essas situações de forma diferente, tá? E no mapa, né, no mapa astral, no mapa astrológico, esses momentos de crise ou como a pessoa enfrenta crises está relacionada à casa 8 do mapa, tá? Só para vocês saberem, quem estiver aqui acompanhando que já entenda um pouco de astrologia, vai saber que a casa 8, o signo que tem na cúspide da casa 8, assim como os planetas que as pessoas têm na casa 8, eles indicam como é que as pessoas enfrentam as crises. E é claro que também os outros posicionamentos do mapa, tá? Então, por exemplo, pessoas que tenham muitos planetas em signos fixos, tá? Que são signos de touro, escorpião e aquário, que são pessoas mais resistentes a mudanças, elas têm uma certa resistência a lidar com as crises, tá? Mas isso também vai depender de como é esse posicionamento da casa 8. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um planeta Marte ali, e ela sai brigando, ou sai tomando atitudes, ela toma uma atitude, ou ela faz alguma coisa e tudo mais. Mas, independente disso, independente do planeta, não é? Esses períodos de crises ou essas situações de crises que todo ser humano enfrenta, eles precisam resultar em alguma coisa, né? Porque a crise nada mais é do que uma situação que coloca as pessoas de frente para elas mesmas, ou como é que eu vou enfrentar essa situação, o que eu vou fazer a respeito disso, e esse questionamento a pessoa se faz porque ela tem que tomar uma atitude, ela tem que ter uma posição, ela tem que fazer alguma coisa nessas situações de crise, porque são coisas que afetam a vida dela. E daí, essa crise, ela vai gerar um mergulho para dentro de si, ou deveria fazer isso, né? A melhor maneira da gente enfrentar uma crise é olhando para dentro de si, porque é dentro de si que você vai encontrar a motivação, as ferramentas, as habilidades necessárias para lidar com aquela crise, não é? E ao se conhecer melhor, porque, né, a gente está falando de um mergulho dentro de si, a gente está falando de autoconhecimento,
ao se conhecer melhor e aprender a lidar com aquele momento ou enfrentar aquele momento de crise que pode, às vezes, estar acontecendo em outros setores da vida, né? Essas questões estão relacionadas com a interpretação do mapa, né? Que assuntos que vão estar interligados. Essa crise, após esse período de autoconhecimento, a pessoa tem que sair transformada, tem que sair modificada. Ninguém sai de um período de crise igual a como ele entrou nesse período de crise, né? Como ela estava antes de seja lá o que for tenha acontecido, tá? Então, eu até fiz uma pesquisa, né, esses dias lá nos stories, perguntando sobre que tipo de transformação que esse período de pandemia, que já dura mais de 2 anos, que tipo de transformação esse período causou na vida das pessoas. Para minha grata surpresa, né, as pessoas que responderam, todas elas fizeram esse balanço e viram que elas foram buscar conhecimento. Porque o que aconteceu, né, nesse período de pandemia? As pessoas tiveram que mudar a sua rotina, tiveram que mudar a sua forma de fazer as coisas. E, principalmente, elas tiveram que lidar com situações que antes, às vezes, elas não precisavam lidar o tempo inteiro. Por exemplo, né, para quem é casado, conviver com o cônjuge 24 horas por dia. Pelo menos as pessoas que efetivamente ficaram confinadas, porque a gente sabe que não foi 100% das pessoas. É claro que muita gente teve que trabalhar, todo o pessoal da saúde teve que trabalhar, todo o pessoal que trabalha em hospitais, em mercado, posto de gasolina, rede de abastecimento, área portuária, todas as áreas que são essenciais para o mundo continuar funcionando, essas pessoas tiveram que continuar trabalhando presencialmente, indo lá, né? Porque a mercadoria não sai da lavoura para o mercado sozinha. Então, muita gente teve que trabalhar. Mas uma parcela grande da sociedade também teve que ficar confinada e, às vezes, ali conviver 24 horas por dia com o seu cônjuge. E muita gente se deu conta de que aquilo não era uma situação agradável. Ela nunca teve que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. E daí que ela passa a se conhecer melhor e a conhecer melhor o outro. Porque teve que ficar, né, nesse... Você não tinha muita escolha, não tinha muito por onde sair. E aí, ali, algumas pessoas criaram elos, né, laços mais fortes, aprofundaram porque passaram a conhecer melhor o outro, conhecer melhor a si mesmo e entender melhor como o relacionamento precisaria funcionar. Então, alguns casais efetivamente criaram laços mais fortes e outros entraram em crise mesmo, porque nunca tiveram essa experiência de ter que passar 24 horas por dia, e daí aquelas pequenas rusguinhas acabaram virando grandes razões para discussões, ou, enfim, eram embates que antes as pessoas não tinham. Então, as pessoas foram obrigadas a mergulhar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento e entender como é que isso funciona e saber se isso melhora ou piora, não é? Filhos foi a mesma coisa. As pessoas, né, que costumavam estar na rua, trabalhando o dia todo, saía de manhã, colocava o filho no colégio, passava o dia todo fora, no fim da tarde ia lá buscar o filho no colégio, trazia para casa, ou aqueles que tinham alguém que tomasse conta, passaram a ter que tomar conta dos próprios filhos, ajudar na educação, porque a escola não estava mais presencial. Tinha que voltar, né, fazer aquele exercício e colocar todas essas atividades no seu dia a dia. Algumas pessoas fizeram isso de boa, né? Estavam lá interagindo com as crianças, agradeceram por conseguir passar mais tempo com seus filhos, né? Conseguir acompanhar, principalmente para quem tinha filho pequenininho, que ia ter que deixar na creche, aquela coisa toda, pôde acompanhar esse crescimento, né, mais de perto, e aqueles primeiros
né, meses ou 2 anos da criança, que você tem um contato mais carinhoso, que a criança, né, a criança é muito fofinha nessa idade, então, que está descobrindo as coisas, e alguns pais puderam acompanhar essa fase e amaram isso. E outros já acharam muito estressante ter que ajudar na educação do filho, ter que conviver, passar o dia inteiro com o filho, às vezes tinha que trabalhar e tomar conta dos filhos ao mesmo tempo. Para quem tem um, é mais ou menos, para quem tem 2 ou 3, isso foi uma crise maior, né? E estavam doidos que as escolas abrissem e tal. Então, essas crises, as pessoas foram obrigadas a lidar com essa situação, né? Então, algumas pessoas que levaram isso, né, de boa, ou que, nossa, passavam 4, 5 horas no trânsito todo dia e aí deixaram de perder esse tempo todo no trânsito para ficar em casa, mais tempo para cuidar da família, para buscar soluções melhores para o seu dia a dia, e outras que, nossa, ficaram, mas sentiam muita falta de sair na rua, de encontrar pessoas, de ter o dia só para si, de não ter que se preocupar com aquelas pequenas coisas do dia a dia que, né, antes da pandemia não precisavam. Então, toda essa crise precisa gerar uma evolução, um conhecimento, um autoconhecimento, uma alteração, uma modificação, eu até diria um aprimoramento da sua visão do mundo. E é para isso que as crises servem, para que nós, quando passamos por uma crise, conseguimos aprender alguma coisa principalmente sobre nós mesmos, mas também sobre a vida, e sair dessa crise com uma nova visão do mundo, tá? E eu acredito que a grande maioria das pessoas conseguiu aproveitar esses últimos 2 anos de pandemia para fazer isso, né? Eu vejo entre as minhas alunas, a grande maioria delas, as pessoas que também que responderam, né, a pesquisa, que são clientes ou alunas ou amigas ou tudo mais, as pessoas aproveitaram esse tempo para se conhecer melhor, porque muita gente ficou sozinha em casa. Muita gente que, né, não pôde mais sair na rua e que morava sozinho e que ficou sozinho, teve que conviver consigo mesmo. Então, às vezes, a crise é essa, ter que conviver consigo mesmo. Você só tem você e acabou. Então, como é que a pessoa lida com esse momento? Ela consegue fazer disso uma fase, né, prazerosa da sua vida? Ela consegue buscar esse autoconhecimento? Então, algumas pessoas comentaram, que eu achei muito interessante, que assim, saiu, né, como o mundo online virou o mundo que a gente passou a viver, né, porque a gente se comunicava com todo mundo online, fazia tudo online, e tudo é por vídeo. Então, muitos cursos foram lançados durante a pandemia e outros que já existiam antes, mas que, como as pessoas não tinham mais a oportunidade de ir presencialmente a algum lugar, fazer um curso presencialmente ou estar com as pessoas presencialmente, entraram nesses cursos e começaram a fazer um atrás do outro. Cursos de muitas coisas, mas eu percebi que uma grande parcela das pessoas foi buscar conteúdo de autoconhecimento. Teve até uma menina que me respondeu, que ela falou que ela fez curso de Reiki, que ela foi fazer terapia também, tudo por vídeo, né? Ela fez vários cursos e foi buscar esse conhecimento, e também passou a fazer passeios sozinha pelo Rio de Janeiro, porque ela mora no Rio, e foi buscar o contato com a natureza, porque isso para algumas pessoas é revigorante, né? Aliás, deveria ser para todo mundo, mas para umas pessoas o contato com a natureza refaz ou desfaz esse estresse, né? E para quem não sabe, eu aconselho quem puder, a natureza, principalmente para quem mora em lugar que tem, né, que tem essa possibilidade desse contato, é uma excelente válvula de escape para o estresse, tá? Uma excelente válvula de escape. Então, subir uma montanha ou na praia, ou qualquer contato com a natureza em um lugar calmo, porque
parece que não, mas às vezes ficar trancado dentro de casa o dia inteiro, e principalmente, né, se você fica porque tem que ficar, como foi o caso, né, no início do lockdown e tudo mais, isso gera um estresse para quem está acostumado a ir para a rua todo dia, ou para quem não gosta de ficar em casa, para quem precisa desse contato com as outras pessoas o tempo todo. Isso gera um estresse muito grande. E o estresse, ele pode ser aliviado dessas formas, tá? Mas, voltando aqui, o mais interessante é que eu reparei que muitas pessoas buscaram o caminho do autoconhecimento e é a melhor maneira de lidar com qualquer período de crise, você buscar o autoconhecimento, porque a crise, pelos olhos da astrologia kármica, as crises estão alojadas na nossa casa 8, na casa 8 do nosso mapa, né? Como assim alojadas? Na casa 8 que a gente mergulha dentro do nosso ser, buscando o autoconhecimento e tentando resolver as nossas questões mais profundas, as nossas dores mais profundas, os traumas e tudo mais, que são resultado de crises. E a casa 9, que é a casa que vem logo depois, ela é a casa que mostra como você saiu dessa crise. Ou seja, toda crise, né, todo momento em que você é obrigado a olhar para si mesmo, a mergulhar dentro de você, a se conhecer melhor e buscar essas respostas, isso vai fazer com que você se transforme. Assim como, né? Vamos falar aqui de uma crise um pouco mais instantânea. Você sai na rua para fazer qualquer coisa e é assaltado, tá? E aí vamos dizer que tenha sido só o assalto, que você foi assaltado, te roubaram, alguém chegou com uma arma, um canivete, uma faca, ou simplesmente veio te agredir de alguma forma, levou sua bolsa, ou seja o que for. Aquele evento gerou uma crise em você. Como você reage a esse evento, a casa 8 do seu mapa vai dizer, tá? Se você vai reagir, literalmente reagir, fazer alguma coisa, ter uma reação contra o assaltante ou tudo mais, ou se você vai ficar cristalizada, ou se você vai chorar, enfim, essas questões, né? Como é que você vai reagir a esse evento é explicado pelas condições da sua casa 8. Mas aquilo gera um trauma em você, mesmo que seja uma coisa passageira, você não sai daquela situação igual você estava minutos antes de acontecer. Por quê? Porque aquilo vai fazer com que você repense várias coisas na sua vida. Então, ou você não vai querer mais passar naquele lugar, ou você vai se precaver de alguma forma. E é interessante que as pessoas que têm um Saturno na casa 8 são pessoas que estão preparadas para a crise, porque elas já previram isso antes, né? Ela se prepara para tudo que pode dar errado no momento de crise, ela sabe mais ou menos como é que ela já vai se comportar nesse momento. Mas para as outras pessoas que não têm, pode reagir de qualquer outra forma. Mas você não sai de uma experiência como essa igual você era minutos antes. Então, mesmo que tenha sido uma experiência curta, aquilo pode causar um transtorno longo, duradouro ou curto, mas de qualquer forma você vai sair modificada, você vai sair desse evento com uma outra visão sobre aquela situação, sobre o lugar onde você foi assaltado, você pode querer evitar aquilo depois, você vai pensar em outras formas, não vou carregar minha bolsa mais dessa forma, não vou andar assim, vou andar na rua mais atenta, enfim, você tem uma pequena transformação. E crises de várias intensidades vão gerar menores ou maiores transformações. Mas toda crise dessa, toda situação inesperada, todo evento que às vezes é curto, mas às vezes é longo, como foi o caso, né, da pandemia, ou como é um caso de um trânsito, por exemplo, para uma área do nosso mapa,
um trânsito de um planeta mais lento, e que aquele período de tensão dura, às vezes, não é um trânsito de Plutão, ele dura 5 anos entre o primeiro momento em que ele começa a se aproximar de um planeta ou de um ângulo até terminar, porque ele anda muito lento, porque ele vai, porque ele volta. Então, todo aquele período de tensão pode durar 5 anos. Então, ninguém sai de um período de tensão de 5 anos da mesma forma que era antes desse trânsito acontecer, não é? Então, eu estou falando de Plutão, que é um ciclo longo, mas nós temos outras, né, como eu falei, do assalto, que foi uma coisa que aconteceu ali em 2, 3, 5 minutos, dependendo da situação, mas a gente vê situações, até quem assiste jornal, que você vê que às vezes uma crise dessas, um evento desse, gera uma morte. E essas situações, né, elas são reflexo da casa 8. Então, como isso vai se desenrolar e qual o resultado, como é que você depois vai sair, vai estar, como é que você entra na casa 9, como é que você, o que, que você aprende com esses momentos, com essas situações de crise, vão resultar em modificações na sua vida, tá? Então, o que acontece? Lição número 1, né? Todo período de crise mais prolongado, ele existe para que nós possamos evoluir. Porque se você sai transformado e se você sai dali com uma nova visão sobre você mesmo, sobre a situação, sobre a vida, sobre o mundo, então isso significa que você cresceu, que você amadureceu. Então, as crises, elas fazem parte do nosso processo de amadurecimento, assim como são, por exemplo, os ciclos dos planetas transpessoais, né? Então, o ciclo é o planeta no céu fazendo aspecto para o mesmo planeta no mapa natal. Então, um ciclo de Saturno, um ciclo de Urano, de Netuno ou de Plutão, esses aspectos de quadratura ou de oposição, que são os ciclos tensos, e aí eles geram crises na nossa vida, eles são marcados por momentos de transformação. Então, é um período em que, se você está passando por uma crise dessas, ou se você passa por qualquer tipo de crise, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar: o que é que eu estou aprendendo com isso? Que lição que eu tenho que aprender? E essa lição, obviamente, é para o seu crescimento e amadurecimento, mas ela tem relação com os assuntos que estão envolvidos, né? Então, as pessoas, né, pensam, problema é só problema, né, que crise é só problema, mas são momentos daquele impulso para você mudar, para você crescer, para você se transformar e para você amadurecer. E isso tudo faz parte da nossa evolução como ser humano, faz parte do nosso processo evolutivo e já estava previsto lá desde o momento do nascimento, não é? Mesmo esses eventos que parecem que saíram do nada, que surgiram do nada, não é? Parecem para nós mortais que não estamos pensando nessas possibilidades. Mas, obviamente, isso tudo já foi previsto. Assim como todos os trânsitos e ciclos que a gente passa na vida, aquilo já está previsto, aquilo já, né? Você nasceu, quem estuda, o astrólogo, sabe que de 7 em 7 anos nós temos um período de crise que é uma quadratura de Saturno, é um ciclo de Saturno, uma quadratura dele para ele mesmo, ou uma oposição. Então, de 7 em 7 anos, contando do nascimento, nós temos esses momentos de crises na nossa vida e que pode ser uma coisa pequena, mas pode ser uma coisa marcante. O mapa vai dizer se é uma pequena coisinha que aconteceu e que não teve muita ênfase na vida da pessoa, mas se você for analisar de pertinho,
em detalhes, você vai ver que aquilo traz modificações e são efetivamente esses períodos, né, esses marcos na nossa vida que fazem a nossa evolução, que fazem a nossa evolução da maturidade. Mas nós temos também ciclos bons, né, que são os ciclos de expansão. Os ciclos de Júpiter, por exemplo, um ciclo completo do Júpiter leva 12 anos, então aí de 4 em 4 a gente tem um ciclo que a gente chama de fluente, que seria um trígono, e ali nós temos uma fase de expansão na nossa vida. Então, não é só coisa ruim, né? A gente aprende também através da expansão, dessas possibilidades de expansão. Então, a gente tem, ao longo da vida, expansão e retração. Então, o Júpiter vai lá e expande, o Saturno vai lá e contrai, né? Então, isso faz parte do movimento. Nosso coração é assim, né? Expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, e é por isso que a gente continua vivo. E enquanto o coração estiver batendo, expandindo e contraindo, a gente continua vivo. Isso acontece também nos fluxos da nossa vida, né? Esses ciclos de Júpiter que expandem, os ciclos de Saturno que contraem, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Para finalizar o assunto de hoje, a questão é essa: toda crise precisa gerar um amadurecimento, ela deve começar com uma introspecção, ela deve começar com a busca do autoconhecimento, e se você busca, você vai encontrar, e aí esse autoconhecimento vai gerar uma transformação, e essa transformação vai fazer com que você cresça, amadureça e saia desse período de crise com uma consciência expandida, que é o assunto da casa 9. Então, um assunto sempre se segue ao outro, ou seja, tem um ditado antigo que diz que depois da tempestade vem a bonança. Então, é isso, a tempestade é a crise, e o que vem depois é sempre um período de calmaria. E nesse período de calmaria, a gente aproveita para fazer esse balanço, né? O que foi que eu aprendi? Que nova visão que eu tenho da vida, do mundo e de mim mesma, né? A gente tem sempre que se perguntar o que isso acrescentou no meu autoconhecimento, no que eu entendo da minha vida e como é que eu vou me comportar daqui em diante. Essa é a grande transformação que esses períodos de crise têm que causar na nossa vida, não é? Então, se você se fez essa pergunta e se a resposta, né, trouxe algum aprendizado, é porque a crise foi benéfica. E sempre dá para tirar algum aprendizado de toda situação inesperada, de toda crise, porque é para isso que elas servem. A Teresa disse que foi a melhor fase estar o dia todo com os meus. Me curei da ansiedade com eles em casa. Olha que beleza. Ela pôde estar, tá vendo? A Teresa foi um caso desses que eu falei, que a pessoa conseguiu ficar em casa, passar mais tempo com os filhos, ajudou até ela a curar a ansiedade. Para muita gente foi isso, sabe? Foi essa possibilidade de estar mais tempo com as pessoas que gosta, e eu conheço pessoas assim que viviam um dia a dia extremamente estressante no trabalho, na empresa, diretor de empresa, inclusive, né, que tinha aquela rotina extremamente estressante, e aí veio a pandemia. No início, a pessoa fica até meio assim, né, porque teve que fugir da rotina de uma maneira que não podia mais ir para o escritório, aí não estava muito habituado com reuniões online, nada disso, e com o tempo foi se habituando com aquela situação, a trabalhar de camisa social e bermuda, que eu acho muito engraçado, né? Tinha um outro que era advogado, aí ele mandava foto, eu achava muito engraçado, de bermuda, pantufa e camisa social, gravata, paletó, fazendo as reuniões online. E isso é muito legal, e as pessoas puderam passar esse tempo, e inclusive esse executivo que precisava realmente, o médico já tinha mandado diversas vezes ele reduzir, né, o nível de estresse, reduzir a rotina para melhorar a sua condição física. Hoje em dia ele não quer de jeito nenhum voltar àquele ritmo anterior. Ele conseguiu acertar o seu ritmo, sabe? Entrar num esquema mais tranquilo,
faz reuniões online de boa, quando precisa, viaja e tal, né? Mas mudou a rotina e entendeu e passou a cuidar melhor de si mesmo. E isso faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Então, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, agradecendo muito a presença de todos que estiveram aqui. E eu vou repetir sempre o que eu falo aqui. Se vocês quiserem que eu aborde algum assunto em especial, me escreve lá no direct. Fala sobre assunto tal, tal, e eu, com o maior prazer, eu trago aqui para as lives, ok? E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.